Eu jamais falaria desse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo por iniciativa própria. É um filme divertido, mas é um filme perfeitamente esquecível, com algumas virtudes genéricas e os problemas de sempre. A questão é que ele está sendo praticamente santificado, foi elevado a um nível de qualidade que ele simplesmente não tem, uma bajulação inacreditável, e o pior, ele ganhou o Oscar de melhor filme. Que raio que aconteceu com Hollywood para baixar um nível desse jeito? Ok, antigamente eram 5 filmes indicados ao melhor filme, agora foram 10, né? Desses indicados eu vi apenas o Top Gun Maverick, o Avatar Caminho da Água, que por acaso os dois estão aqui, né, comentados, e vi esse Banshees of Inisherin. E é justamente para essa comparação que eu gostaria de entender, fazer uma reflexão sobre que raio está acontecendo, porque para esse Everything Everyone All at Once ser considerado melhor do que qualquer um desses textos que eu vi, tem que ter alguma coisa muito estranha. Por isso eu decidi então fazer uma comparação pelo menos desses 2 filmes, sem contar os que eu já fiz anteriormente, e tentar argumentar, tentar entender o que pode ter acontecido, apesar de que as conclusões me parecem um tanto quanto óbvias, né? Eu sou o Marcos Valério XR, na manhã de 7 de maio de 2023, e eu vou adiantando a minha conclusão. Eu acho que Hollywood perdeu completamente a vergonha na cara, se é que já teve alguma vez. Bom, eu gostaria de citar primeiro que eu sou bastante cinéfilo, né? E não é de hoje. Desde criança eu sempre tive uma capacidade de prestar muita atenção a filmes, a me atentar para detalhes e me lembrar de filmes de forma bastante clara. E eu sempre fiquei muito impressionado com pessoas que assistiam coisas e se esqueciam e não conseguiam se lembrar de detalhes dos filmes. E eu era muito atento a essa questão. E desde criança mesmo comecei a colecionar revistas, né, que falavam sobre cinema. No meu tempo era muito comum a revista Cinemin, a revista Videomaker, que eram publicadas nas bancas da década de 80, isso ainda. E o nosso acesso a cinema, na verdade, era bastante limitado, né? Lembrando que nessa época não existia videocassete. E você estava preso a uma janela de exibição de 5 anos, ou seja, o filme só podia passar na TV depois de 5 anos de ter saído dos cinemas, né? A maioria não passava nunca. Claro, depois vieram os videocassetes, a situação foi um pouco melhor, né? A janela de exibição viria a ser reduzida, depois veio a internet e hoje nós temos esse mundo vasto que está por aí. E eu não só, apesar do meu gênero favorito sempre ter sido ficção científica e fantástica, eu sempre vi muitos filmes também fora do circuito do oficial, né? Filmes alternativos, inclusive filmes franceses, que eu também tenho uma certa atenção a filmes de outros países que não sejam Estados Unidos, né? Inglaterra. Isso foi me desenvolveu para mim uma certa sensibilidade, de modo que uma coisa que eu tinha orgulho de dizer é que eu passei a ter uma boa intuição para filme, no sentido de ver o cartaz, o título, uma informação mínima e, cara, acho que eu vou gostar desse filme. E normalmente eu acerto. Eu vou ver, normalmente, é muito difícil eu me decepcionar. Eu posso citar uma exceção muito significativa. Este filme aqui. Esse foi um filme que me enganou. Eu tive essa sensação de feeling que esse filme ia ser bom e eu achei ele péssimo. Mas é um filme desconhecido. E a segunda vez que isso veio a realmente acontecer foi com esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu acabei me deixando enganar pelo tanto de elogios, pela celebração que estava sendo feita sobre esse filme. E eu, achei, bom, esse filme parece interessante, vamos lá ver. Consegui ver no Amazon Prime, né, estava disponível. E, sinceramente, durante grande parte do filme, eu falei, cara, esse filme é um lixo. Eu tava assim, pô, mas que porcaria é essa que eu tô vendo? No final eu acabei, não, o filme é até que legalzinho, tem uma série de coisas interessantes e volto, insisto nesse ponto. Ele nunca me motivaria a fazer um vídeo, nem para criticar, nem para nada, se não fosse essa situação fora do filme que se construiu em torno dele, né? Mas eu também não queria fazer um vídeo sobre ele, que eu acho que ele não merece. Então eu acho que surgiu essa ideia depois que eu virei Banshees of Inisherin, e aí faço uma questão muito mais clara. Como é que entre as Banshees de Inisherin e esse Tudo ao Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, esse diabo desse filme ganha? Por favor, bicho. Hollywood pirou de vez, porque eu estou acostumado a ver o contrário.
há uma premissa implícita entre os cinéfilos de que os filmes superiores são filmes dramáticos, são filmes mais profundos, que filmes de ação são uma espécie de subcategoria, cheios de efeitos especiais, essas coisas desse tipo. Cara, eu sempre tive um certo pé atrás com isso, mas eu, de uma certa forma eu também entendo, porque normalmente os diretores, os autores de filmes que têm pretensão de fazer reflexões mais profundas tendem na direção de coisas mais dramáticas. E parece que nós chegamos finalmente na era da reversão disso. Finalmente um filme de ação, ou predominantemente de ação, conquistou essa posição, esse Oscar de melhor filme, contra filmes que tradicionalmente Hollywood escolheria como melhores sem piscar. O problema é que é um mau filme de ação no sentido geral. Eu não tenho muito mais interesse em ver o Oscar recentemente. Eu tinha muito interesse nisso quando eu era mais jovem, né? Até porque assistir a cerimônia do Oscar era uma daquelas oportunidades raras que você tinha de ver cenas dos filmes que você viu no cinema. Há muito tempo atrás, né? Antigamente era assim, tinha esse apelo. Depois perdeu completamente. Ainda mantive uma certa atenção à história e eu percebi essa mudança de enfoque, assim, que eu não achei uma degeneração. Eu acho que o reconhecimento que o Senhor dos Anéis teve foi perfeitamente justo e perfeitamente necessário dentro dessa nova visão de Hollywood. Mas depois eu acabei percebendo que, infelizmente, a situação estava indo numa direção um pouco mais problemática. Mas vamos lá. Sim, em primeiro lugar que muita gente vai querer colocar é que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme lacrador, e é realmente, esse escancarado, é muito nítido. E sim, eu acho que realmente grande parte do motivo dele ter recebido essa glorificação toda foi porque Hollywood estava realmente sentindo a necessidade de aclamar um filme lacrador. E realmente parecia que não tinha outra opção além desse. Então foi nesse mesmo. Mas claro que também isso é um pouco injusto falar isso, porque tem outros fatores assim externos também que tem pouco a ver com a qualidade do filme, especialmente uma geração de atores que nunca teve um reconhecimento devido pela academia, e às vezes acontece isso, né? Às vezes tem atores que ficam para trás e que nunca são reconhecidos por uma série de fatores que, por exemplo, tiveram que reconhecer outros antes, e em algum momento eles fazem essa correção histórica, e isso faz com que, na realidade, os filmes não sejam exatamente um critério único, as suas qualidades intrínsecas de premiação. Às vezes tem essa questão de compensação, porque esse cara aqui está há muito tempo concorrendo com filmes ótimos, mas nunca coincidiu de ganhar, então vamos premiar ele agora. Isso aconteceu também. Tinha uma série de atores ali que trabalham há muito tempo, têm uma longa carreira, especialmente esse aqui, e precisavam de um reconhecimento. Então eu entendo essa parte também, além de outros elementos envolvidos. Mas eu acho que nada disso salva o fato de ter recebido a indicação para melhor filme. Até porque os diretores são neófitos, tinham dirigido até um único filme anterior, e que, aliás, tem que ter visto esse filme, que parece que é muito estranho. Um filme surrealista. E uma coisa também que precisa deixar claro é que é o baixíssimo nível da abordagem externa, da crítica, que aliás é uma coisa que mereceria um vídeo à parte, né? Mas eu tenho, meu Deus do céu, eu acho uma tragédia terrível alguém se deixar pautar por crítica. Alguém, por exemplo, decidir ver ou não ver um filme com base em crítica. Meu Deus do céu, não faça isso. Não existe pardieiro de deficiência mental maior do que crítica de arte. É um negócio assim grotesco. Eu até entendo a pessoa que escolhe alguns críticos especializados, como tem alguns que eu acho bons também, e essa pessoa presta atenção mais nesses, ou até melhor ainda, tem como referência alguma pessoa, um amigo pessoal que ela tem muita afinidade. Então se esse cara aqui recomenda, então eu acredito nele. Mas não faça isso. Veja as coisas por si próprio. Eu digo isso porque eu realmente tenho uma visão extremamente divergente, visão extremamente única. Tem muitos conhecidos meus que têm uma afinidade muito grande e de repente diverge largamente em alguma coisa. Então não adianta. Tudo bem, existem coisas que eu gostaria de ter um eu de um universo paralelo para chegar para mim e dizer: não veja esse negócio, é só sofrimento. E, sim, eu gostaria de não ter visto episódio 9, mas infelizmente não tem outro jeito. E tudo isso para dizer que as críticas, há muito tempo elas perderam completamente, se é que já tiveram alguma vez, qualquer senso de realidade. E posso dizer, sem medo de errar, essas críticas todas em torno de tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo são compradas, a maior parte delas. Não é possível, não tem como não ser.
Claro que você não precisa comprar todas, você só precisa comprar algumas de alguns órgãos específicos, de alguns críticos específicos, pronto. Aí você pegou esse núcleo base, os outros todos imitam o que eles têm a dizer, porque a maior parte dos críticos de arte são assim. Eles simplesmente tentam pagar de intelectuais, pagar de sapientes, imitando algumas referências. Então eles têm que repetir chavões específicos de determinadas searas, assim como, por exemplo, especificar que determinados filmes de determinada tradição europeia são superiores aos filmes americanos em qualquer situação. E nesse caso, simplesmente é a mesma coisa, simplesmente conseguiram direcionar uma propaganda massiva em favor de um determinado filme e os outros simplesmente vão atrás. Porque o tanto de besteira que está se dizendo sobre isso é inacreditável, ao ponto de ter uma penca de crítico dizendo que o filme é chinês. Pelo amor de Deus, esse filme não é chinês, não tem nada, absolutamente nada. Mas sabe o que é nada? É nada de chinês esse filme. Nenhum dos profissionais envolvidos na produção é chinês. A Michelle Yeoh não é chinesa. Ela é malaia, é da Malásia. Ela de fato morou em Hong Kong e fez filmes chineses. Sim, a começar pelo famoso O Tigre e o Dragão. E ela fala mandarim. Mas ela não é chinesa. É o que tem de mais chinês ali. Esse ator aqui, ele não é chinês, ele é americano, sempre foi americano, nunca morou fora dos Estados Unidos. Esse outro aqui que também fez os Goonies e fez o Indiana Jones, ele é vietnamita, mas ele sempre morou nos Estados Unidos. Todos os atores são americanos ou radicados americanos, os diretores são totalmente americanos, a produtora é americana, não tem nada de chinês no filme. Eles apenas, evidentemente, como tentaram explorar a cultura chinesa, então eles adicionaram alguns elementos, como algumas frases faladas em mandarim, né? Então tentaram dar essa dimensão. Só que esse filme não tem nem sequer, muito menos, um espírito de filmes chineses. Detalhe, não foi exibido na China, ok? É um daqueles filmes que foi, você pode dizer, entre aspas, censurado pelo governo. Não, mas ele não é censurado. Apenas o pessoal chega à conclusão que o filme vai ter pouca capacidade de realmente atrair um público significativo. E sim, tem umas questões sensíveis, mas eles preferem evitar. Até porque, sim, vem com aquela agenda lacradora de sempre que chinês não gosta. Não é porque o governo não gosta, o povo chinês não gosta. E foi criticado lá também, apesar de que tem aquele público chinês divergente, né, aquele público chinês que gosta dessas coisas. Então você vai encontrar críticas chinesas a esse filme, é difícil você ver, porque algumas você vai ter que usar o tradutor automático, né? Mas o fato é que não, ele não é um filme que pega a mentalidade oriental. Então esse é o primeiro ponto. O simples fato de ter algum imbecil dizendo que esse filme é chinês mostra a total falta de noção de realidade do sujeito, que o cara não olhou nem a ficha técnica do filme. E o pior, não entende absolutamente nada de cultura oriental para achar que esse filme aí repete algum conteúdo oriental, a não ser chavões básicos. Matrix consegue ser mais oriental do que esse filme aí. O melhor que você pode dizer é que ele é um filme que explora uma questão de imigrantes chineses, para a qual não utilizou nenhum ator chinês, nos Estados Unidos, e tenta fazer algumas correlações a esse respeito, que algumas podem acertar acidentalmente. Mas nem isso, porque na realidade ele tenta explorar uma temática um pouco mais profunda, ele tenta ir nessa direção da questão familiar, e aí é que ele falha miseravelmente, né? Porque no momento que ele tenta fazer essa dimensão mais da questão da família, é justamente aí que a lacração ferra tudo, que aliás era a melhor característica do filme. Porque uma das coisas do filme que eu realmente achei boa foi esta parte dramática dessa relação de alguns personagens, especialmente a mãe, a filha, a família em si. Essa parte realmente é boa. Só que a partir do momento que ele tenta passar uma mensagem mais séria, e uma mensagem no sentido da relação familiar, ele destrói tudo justamente pelo diabo da lacração, que mata a família na sua base. Mas antes de retomar essa questão, eu vou voltar minha atenção para os Banshees de Inisherin, né, que é um filme que me surpreendeu muito. Eu fiquei intrigado, né, a começar pelo título, né, mas sim, não vai ser dessa vez que você vai ter um filme sobre a criatura mitológica Banshee, né, apesar de que neste filme a metáfora é perfeitamente válida. Não só como metáfora, tem uma velhinha ali que realmente é agorenta ali, mas na verdade o filme justifica esse título colocando que seria o nome de uma música que um dos personagens está compondo. Mas na verdade a metáfora vai além disso. De fato tem a ver com uma questão de uma percepção de morte, de finitude. E aí mais uma vez você vê que a crítica está completamente desorientada.
pessoal vai fazer crítica sobre esse filme e tem gente, meu Deus do céu, tem gente falando que o filme tem alguma coisa a ver com a Guerra Civil Irlandesa. Meu Deus do céu, o cara nem viu o filme para falar uma asneira dessas. De fato, ele se passa no começo do século XX, durante um processo que eu nem tenho muito conhecimento sobre isso, que seria a Guerra Civil Irlandesa, mas ele é totalmente apartado disso, literalmente, porque um personagem chega a ver algumas explosões no horizonte, assim, e lá eles estão brigando de novo, mas não tem absolutamente nada, nenhum conteúdo desse respeito. Outros estão dizendo que é um filme sobre a amizade. E não é. Parece que essa questão parece central, né? Entre dois amigos que rompem, né, relacionamento. E não deixa de ser alguns elementos aí, mas o filme, na verdade, para mim, ele é muito claro. É um drama existencial com relação ao seu sentido existencial. Porque, basicamente, é um personagem que se dá conta, já no fim da vida, que ele não vai deixar nenhum legado. Curiosamente, eles não têm filhos, dos personagens principais. E ao perceber isso, que ele não fez nada que vai perdurar, ele é um músico, né, um violinista, ele tenta compor uma música. E para ele conseguir compor essa música, ele sente que ele precisa romper com determinados hábitos, ou determinadas, especialmente uma amizade em especial, que não é nada edificante para ele, né? E não é à toa, porque apesar de todos os personagens incrivelmente simplórios, extremamente burros mesmo, esse personagem principal, interpretado magistralmente pelo Colin Farrell, ele realmente é o mais estúpido de todos. E, aliás, essa que é a parte que eu achei impressionante no filme. Normalmente uma coisa que eu detesto é ver filmes sobre gente burra fazendo besteira. Mas tá aí uma exceção, porque o modo como isso é enfocado tem uma genialidade formidável. O Colin Farrell tá verdadeiramente um show, o cara tá irreconhecível. E você nota que ali, naquela simploriedade dos personagens, especialmente dele, naquela limitação mental toda, uma coisa que me chocou muito é que eu sempre tive o sonho de um dia viver em locais de grandes belezas naturais, né? E a fotografia do filme é fantástica, o local é muito bonito, realmente, só isso já justifica. E eu fico pensando como é que seria morar numa situação daquelas ali, onde você tem uma exposição tão aberta a cenários magníficos. Mas aí eu pensei, meu Deus do céu, mas se for para ter esse grau de limitação mental aí, não faz diferença, não adianta nada. E sim, isso é uma coisa que é abordada no filme. O grau de simploriedade dos personagens é tal que o modo como eles falam chega a ser ridículo em alguns momentos. O modo como eles repetem as frases uns dos outros, assim, quase que na imitação, pela dificuldade de ter um vocabulário minimamente mais sofisticado. Aliás, é um filme que, se fosse retratar uma cultura não europeia, se você fizesse um filme com o mesmo tom, com os mesmos personagens limitados num país africano, iam chamar o filme de racista. Okay? Então, o que, aliás, vamos ser sinceros, os irlandeses sempre sofreram racismo também por parte dos ingleses e outros europeus. Mas essa parte deixando de lado, entre aspas, né, porque realmente soa muito problemática essa abordagem, mas o ponto que quero ficar claro é que esse personagem que se dá conta dessa encrenca existencial, ele percebe isso, ele percebe que tem que fazer alguma coisa de diferente. Só que ele também não é muito inteligente, então ele acaba optando por uma solução mais ou menos eficiente, que é simplesmente romper com esse amigo dele, porque lhe falta pouco tempo de vida, ele quer dedicar sua vida a compor uma música que, segundo as esperanças dele, vai ficar para sempre, enquanto todos eles serão esquecidos pelo tempo, né? Ou seja, essa é a necessidade das pessoas de criarem um legado duradouro, especialmente marcado no caso de quem nunca teve filhos, né? Porque tem ou deveria ter essa percepção com maior intensidade. E é bastante curioso que nesse contexto tão, já de mais de um século atrás, né, com esses personagens tão simplórios, os personagens realmente principais não tenham filhos, né? Deveriam ter. É uma situação muito curiosa. Mas você observa ali uma série de figuras que faz lembrar muito algumas novelas brasileiras, essas novelas mais antigas, né? Eu não sei como é que está agora, porque eu não acompanho há muito tempo, mas que tem essas figuras meio que folclóricas de interior, né? Como aquele homem extremamente simplório que vive lá no meio do mato, que não tem conhecimento de nada, aquele outro que é um pouquinho melhor, mas acaba sendo mais estúpido ainda por se achar superior, o policial que é uma porcaria do indivíduo que não sei como é que tem uma farda e tem algum tipo de autoridade, a velhinha futriqueira que abre as cartas dos outros, e aquela melhorzinha que é a professora, que é uma pessoa um pouquinho mais refinada, mas que também é extremamente ignorante, até o padre que é uma figura verdadeiramente bizarra.
tá tudo isso lá, tudo isso explorado, tudo isso é levantado e mexido em As Banshees de Inisherin de uma forma genial. Eu fiquei muito sensibilizado com o filme. E olha que eu demorei a engrenar, viu? Eu tava achando ele me passando muita perplexidade. E, pra ser sincero, eu também achei ele muito engraçado, porque os personagens são assim tão toscos que é difícil não rir em diversas situações. Mas é claro que a situação vai progredindo e vão surgindo temas novos. Não é nada, não tem nenhum elemento sobrenatural, nada disso. Mas ele tem um clima muito imersivo. Mas tudo isso só para dizer que essa metáfora do filme sobre esse sentido existencial, o que os personagens estão dispostos a fazer para perseguir esses seus objetivos, um buscando essa transcendência assim estética, né? E outros tentando simplesmente recuperar uma amizade tola que ele tinha, a ponto de essa reversão gerar um conflito, uma série de fatos cada vez mais dramáticos, né? Isso me soou muito bem como uma reflexão sobre determinadas situações nos quais uma ilha até funciona muito bem, que você se dá conta de um determinado momento que a sua vida poderia ser algo diferente do que de fato é, e que você ainda tem tempo para fazer uma reflexão e fazer uma alteração nela. Mas como fazer isso? No que eu acho que o personagem falha dramaticamente ao tentar fazer esse rompimento com o seu amigo, né? Nesse caso ele acaba sendo contraproducente em alguns aspectos, embora eu entenda o drama dele. Nesse sentido, é muito curioso, porque eu achei uma convergência entre As Banshees de Inisherin e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque os dois falam dessa temática. De nenhum determinado momento você perceber que você podia ter feito as coisas diferentes, de uma certa forma você está desperdiçando sua existência, e que você precisa fazer uma mudança radical. A diferença é que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo apela à ficção científica e uma série de metáforas desconjuntadas, e As Banshees de Inisherin simplesmente apelam a um fato, uma questão mais real, perfeitamente plausível, ainda que prejudicada pela limitação mental dos personagens. A questão que faz é como que, pelo menos entre essas duas opções, eu que nem vi os outros, eu tenho uma intuição muito boa sobre esse A Baleia também do Brendan Fraser, mas não só Avatar é incomensuravelmente superior, inclusive na temática familiar, não só Top Gun Maverick tem uma mensagem muito mais profunda, no sentido de, e que não é o simples conflito do homem com a tecnologia, mas da relação de resgate de uma relação familiar devido a uma tragédia passada. Mas ainda mais, As Banshees de Inisherin vai de forma muito mais profunda num tema que concorre com o do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E eu fico perplexo como é que alguém, pelo menos entre esses dois filmes, pode ter achado que Tudo em Todo Lugar mereceria o Oscar de melhor filme. Meu Deus do céu, isso precisa de uma explicação, eu até agora não vi. E por favor, não vai me dizer que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme divertido, é um filme que tem umas coisas interessantes, mas é um filme totalmente esquecível. Esse filme vai ser totalmente esquecido. Isso eu aposto. O maior critério de qualidade de um filme, a meu ver, é a sua resiliência. Não basta ele fazer um sucesso estrondoso no determinado momento. Se ele for imediatamente depois, ele for totalmente esquecido, isso vai ficar evidenciado que esse sucesso todo foi apenas um fogo de palha, uma questão de momento, provavelmente induzido por marketing. Mas se ele tem de fato uma qualidade intrínseca, ele tende a conquistar um público mais duradouro. E você pode apostar, esse filme vai ser esquecido. Ele não tem substância nenhuma para garantir algo além disso. Indo mais propriamente dito na crítica do filme em si, eu acho que tem algumas falhas estruturais significativas. Primeiro, ele começa muito lento. Ele inicia de uma forma extremamente enfadonha, para dizer o mínimo, né? É curioso que nesse tipo de filme o mais comum seria você começar com uma sequência de ação, uma sequência que mostra do que o filme trata, aí depois você volta e entra numa narrativa mais lenta, introduzindo a questão antiga. Não, eles não fizeram isso. Eles começaram de tal forma que você pode perfeitamente assistir 15 minutos do filme achando que vai assistir apenas um drama comum, que até é interessante, o drama até começa bem. E eu acho isso curioso, porque é um filme que mais uma vez está apostando na sua temporalidade. Ou seja, ele aposta pelo fato de que o marketing vai ser capaz de atrair o público devido para ele, porque ele por si só ele não consegue se garantir. Se um telespectador ocasional
Tudo bem que esse hoje é um pouco mais raro, mas ainda assim, especialmente o telespectador do futuro, que está lá zapeando e resolve dar uma olhada nesse filme, assim, e tem essa disciplina de assistir do começo, de preferência sem querer ver trailers, né, que é a melhor coisa, por intuição, ele vai largar o filme em pouco tempo se ele quiser ver uma coisa de ação também, que o filme demora muito a introduzir essa temática de ação, e quando introduz, ela demora muito a realmente ficar interessante. E quando ela começa a ficar interessante, ela é cheia de clichês bobos. Então, e detalhe, o filme está cheio de sequências de ação, cheio de lutas, mas as lutas não tem absolutamente nada de inovador, são cheios de clichês bobocas. O melhor que você pode dizer é que elas são divertidas, são engraçadinhas. Esse é o máximo, não tem nada de revolucionário ali. Não é nada que se compare a um John Wick, por exemplo, que realmente é uma coisa que, ou o próprio Matrix, ou um filme até desconhecido como Equilíbrio, um filme que tiver sequências de ação muito bem construídas. Não tem nada disso. Os efeitos especiais são legais, mas não tem nada de excepcional. As ideias são interessantes, muita gente está dizendo que pegou a vibe, né, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e superou, e vamos ser sinceros, não é mérito nenhum ser melhor do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aquele filme lá, pelo amor de Deus, o melhor que também se pode dizer sobre ele é que ele é divertido, engraçadinho. Até volta àquele ponto, né? Compara, por exemplo, Homem-Aranha No Way Home, né, Sem Volta para Casa, com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Homem-Aranha, que por um acaso, o filme sem lacração nenhuma, ele fez um sucesso estrondoso, arrecadou mais de 1 bilhão e demorou para ser liberado no Disney Plus, porque quando o filme faz muito sucesso, ele demora a ser liberado. Depois ainda ganhou uma versão do diretor que foi exibida nos cinemas com sucesso e que é melhor ainda e que está lá no Disney Plus também. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura entrou antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa no Disney Plus, apesar de ter saído dos cinemas bem depois, porque não fez nem 1/10 do sucesso. Então, assim, isso demonstra muito claramente o impacto de um filme. Aí estão dizendo que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um sucesso estrondoso também, pode ser, mas ele estreou quase que simultaneamente no streaming, tá lá no Amazon Prime. E esse é melhor que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não é grande coisa. Ele explora essa questão do multiverso, mas eu não vou nem entrar nessa aqui, porque isso é uma conversa de uma tolice. Mas aquilo que o filme gostaria de ter de mais interessante que esse drama existencial, é aquele caso da mulher já de meia idade, já mais pro fim da vida, que de repente descobre um chamado para algo muito maior do que ela, que sim, não deixa de ter um certo ineditismo, porque normalmente esse tipo de situação acontece com personagens bem mais jovens, em geral masculinos. Mas não se esqueça também que Michelle hoje é uma atriz consagrada em filmes de ação, né? Então não é assim algo tão surpreendente. Eu ficaria mais surpreso com essa temática se fosse uma atriz desconhecida. Aí sim, mas não, é a Michelle Yeoh. Também não vou ficar nada surpreso se daqui a 20, 30 anos nós tivermos uma outra heroína já bem mais idosa, se ela for, por exemplo, a Mila Jovovich ou a Charlize Theron, que são as musas dos filmes de ação. Então já começa por aí. O filme é um tanto celebrado por ter recuperado Michelle Yeoh nesta idade. E sim, nesse ponto é interessante, é bem feita, a atriz é carismática, isso não há a menor dúvida. Mas aí vem aquele negócio, porque é o filme da mulher de meia idade que pode ser uma heroína, como se fosse uma novidade. Cara, calma. A situação também não é um negócio tão disruptivo assim quanto o pessoal gosta de supor. Até porque realmente eu não conheço um exemplo de um filme de ação onde uma mulher de maior idade é a protagonista principal. Mas algumas dessas mulheres em filmes de ação já existem há muito tempo. O próprio Tigre e Dragão mostra algumas. A temática da imigração chinesa também não é nada de especialmente inovador. Talvez seja inovador o modo como eles estão em apuros com a questão da tributação norte-americana. Algumas questões existenciais básicas, crises conjugais, o modo como são tratados, não deixa de ter lá uma certa simpatia. Mas eu acho que tudo isso é jogado fora no momento que mete uma pauta lacradora lá, que é a filha lésbica e esse conflito intergeracional. E depois, ainda por cima, reforça isso na ideia do universo alternativo, onde a personagem, em vez de ser casada com um homem, é casada com uma outra mulher. E isso é exaustivamente abordado numa história onde, apesar de ter, em tese, infinitos universos paralelos, tem muitos, poder ser explorados, muitos, estão uma ênfase desmedida a esse em especial, que ainda por cima tem um dos elementos mais idiotas, mas idiotas que eu já vi na minha vida, que é aquela premissa de que é um universo onde
a linha evolutiva fez com que as mãos dos seres humanos ficassem molengas, tipo umas salsichas, e fossem completamente inúteis para qualquer efeito. Ou seja, eles não têm a capacidade de manipular. E se você... Primeiro que do ponto de vista evolutivo isso é completamente ridículo, mas ainda que se alguma coisa assim passasse no crivo da seleção natural, isso resultaria num mundo radicalmente diferente. Aí o cara me coloca esse negócio, todos os seres humanos têm aquelas mãos molengas completamente inúteis, mas o mundo é completamente igual, porque a gente tem, inclusive, tem um piano igual o que nós temos, que eles tocam com o pé, como se o design fosse completamente diferente se você fosse acionar as coisas com o pé, enquanto aquelas mãos inúteis ali, né? Então aquilo ali, se fosse para passar muito rapidamente em uma daquelas inúmeras opções de universo, poderia ser uma coisa passável, mas o modo como isso volta e é reexplorado e é remexido, sendo o segundo universo mais relevante em toda a trama, isso meio que para mim matou o filme todo, porque ele perdeu... Porque existe um grau de seriedade até dentro do humor. Gente, a piada tem que fazer sentido. Percebe isso? Por mais irônicas, por mais espalhafatosas, por mais nonsense que sejam as coisas, existe um sentido subjacente que lhe dá significado. As piadas têm que fazer sentido. E as piadas não fazem sentido em nível nenhum. Ela é completamente esdrúxula. E tudo isso para forçar essa pauta de um casal lésbico que vivia muito feliz, enquanto o casal hétero é triste, é a coisa assim já decadente. E a pauta acaba sendo duplamente reforçada dentro da narrativa para ser usada no final das contas como uma mensagem para a família, de reconciliação familiar, de choque de gerações, que é uma pauta comum, né? Não tem nada de específico, né? Mas é uma questão de você ter um avô que desaprova os caminhos da mãe, que por sua vez não vai aprovar os caminhos da filha e não gostou de com quem ela casou, isso é normal. Só que tudo isso aí está dentro de uma temática que ainda assim respira a essência da família, que é a passagem geracional. A partir do momento que a filha é lésbica e assume relacionamento, matou, acabou a família ali, bicho. Assim como, evidentemente, a versão dela no universo alternativo que é lésbica não tem filho e nem vai ter. Você mata a linhagem familiar, tudo deixa de fazer sentido quando você tenta fazer uma reflexão para a família estéril. Porque você está eliminando o sentido existencial da descendência. A família acabou ali, morreu. Não adianta achar que dá para fazer uma metáfora nesse sentido se você não honra o elemento mais fundamental, que é a reprodução, a perpetuação. E infelizmente os hollywoodianos perderam completamente a noção de realidade nesse sentido. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que ele perde a mão exatamente no momento em que ele tenta ter uma temática séria, e essa é a única temática séria, e em si é boa, as interpretações são boas, os temas que ele coloca ali são bons, mas dentro do combo lacrador, você mata completamente qualquer profundidade, qualquer mensagem séria que poderia ter ali. O filme funcionaria melhor apelando aos seus elementos assim mais divertidos, talvez sem um nível de grotesco que nem aquela sequência lá onde os caras enfiam um treco lá, né, para desenvolver superpoderes, né? Que aliás é outra coisa do filme que não tem pé nem cabeça, porque a ideia é que você pode puxar habilidades dos universos alternativos. Então você pode ser um sujeito completamente pacato, normal aqui, mas no universo alternativo você é um grande lutador de artes marciais e você faz alguma coisa para puxar aquela mente daquele lutador para você desenvolver superpoderes. Aí você não entende mais nada, porque ela puxa a essência das personagens que tem as mãos molenga, e a mão dela fica molenga realmente. A outra tem lá a personagem que desenvolveu a super força no dedo mindinho, e apesar de vir só a mente, o dedo mindinho fica forte do mesmo jeito. Então você não entende porcaria nenhuma. E o modo de ativação disso é fazer uma coisa completamente aleatória, completamente bizarra, que você nunca fez na vida. Pode ser catar um chiclete do chão e comer um bicho morto, ou no começo lá masticar uma barra de batom, alguma coisa desse tipo. O primeiro é trocar os pés dos sapatos. Então tá, uma ideia até engraçada, mas nada faz sentido a partir do momento que você tem uma vastidão de infinitos universos e, a princípio, você pode evocar qualquer um deles de uma forma assim, sabe-se lá como, o que mata qualquer sensação de desafio do filme, porque pode estar acontecendo a situação mais... Você pode estar na pior encrenca possível, mas de repente pode vir uma essência de universo alternativo que te dá superpoderes e tira aquilo de letra. Então isso torna a situação muito aleatória. É uma situação que passa a ter apenas valor simbólico, mas o filme de ação não pode ser apenas simbólico, ele tem que passar uma sensação de conflito, de perigo, de sensação de desafio, onde a ação faça um certo sentido. Nesse caso, não faz. Isso, só para citar, que tem uma lá que os caras desenvolvem esse superpoder enfiando um treco lá, né?
E aí é que mata a situação toda mesmo, porque são dois personagens diferentes, que evidentemente têm personalidades diferentes, e eles usam a mesma técnica para desenvolver o mesmo poder. Então o filme perdeu completamente o sentido, essa premissa essencial. Mas deixando isso de lado, e perdoando essas bobagens, essas questões todas assim que tornam o filme até engraçado, até divertido, mas assim, perfeitamente dispensável, o grande problema de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é que aquilo que realmente mereceria que ele fosse um filme mais sério e mais dramático é exatamente a parte que acaba sendo destruída pela ideia de você colocar um combo feminista misturado no meio, mas não só isso, porque destoa também com todos os outros elementos desenvolvidos, assim, né? Porque fica, assim, tudo todo lugar ao mesmo tempo. Eu entendi a metáfora, é reconhecido. Eles assumem isso abertamente. E o fato é que você tem uma situação onde você tem vários elementos se misturando, inclusive os gêneros dramáticos, de comédia, de romance, de ação, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, perfeito. Só acho que chega a ser cansativo. A ação poderia ter sido melhor distribuída ao longo do filme. Mas apesar disso, eu nunca diria, ó, não gostei desse filme. Não, eu nunca nem me preocuparia em criticar esse filme, apenas entraria por um olho e sairia pelo outro, se não fosse essa babação de ovo toda que fizeram em cima dele. E isso aí não é possível, não pode ser coincidência isso. É o único filme, eles estão precisando dar um Oscar para um filme lacrador, e essa é a única opção que tinha, então eles foram com tudo em cima, claro, aproveitaram alguns outros elementos ali também. E é a única coisa que permite explicar como que um filme desses ganha o Oscar de melhor filme. Ele, na minha opinião, você não merecia nem indicação. Sessão da tardezinha, mais ou menos. E é muito estranho, porque grande parte dessa aclamação toda é apenas imitação, né? O pessoal vai vendo, vai repetindo o que os outros críticos têm a dizer. Tá havendo toda uma aclamação da crítica especializada, então o cara, para se sentir alinhado com as melhores cabeças daqui, então ele vai também e repete as mesmas coisas. Tem essa dimensão também. O que só mostra o grau de flagelo que chegou a crítica especializada, se é que alguma vez já teve alguma respeitabilidade. Existem alguns críticos bons, mas no geral a profissão de crítica de arte ela é absolutamente detestável. Eles vendem suas críticas, suas avaliações. Esses filmes são claramente bancados, claramente tem um conchavo ali para você promover um filme por meio das críticas, e infelizmente, desgraçadamente, muita gente vai nas águas dos críticos. De qualquer modo, eu acho que fica aí esse desafio, e eu não falo não só comparado com as Banshees de Inisherin, mas até mesmo com os outros dois que eu vi, que foi o Top Gun Maverick e Avatar Caminho da Água, que é realmente muito difícil alguém me convencer de que há algo nesse filme ganhador do Oscar que mereça mais que qualquer um desses outros filmes. Eu sou capaz de apostar que todos os outros filmes são melhores. Eu não ter visto a maioria. Vou ver alguns, eu nem tenho interesse de ver a maioria. É uma anomalia. E não foi só o Oscar de melhor filme, ele foi amplamente premiado em vários níveis. E eu não consigo ver um motivo orgânico para isso. Só pode ser impulsionado, deliberadamente impulsionado, porque nem mesmo os autores do filme são assim alguém que poderia ter essa justificativa por ser profissionais que estão há muito tempo. Não, eles são novatos. O que estão ali há muito tempo são os atores. Mas aí eu entenderia o Oscar de melhor ator, talvez. Ou talvez qualquer outra subcategoria. Ou de outros festivais. Mas ganhar esse nível de premiação todo, todos os Oscars, tudo ao mesmo tempo, todos os prêmios, tudo ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Se você já achava que tinha coisa muito errada em Hollywood, com essa aí você pode bater o pé no caixão, porque não tem mais nenhuma respeitabilidade essa academia cinematográfica hollywoodiana para mim. Depois dessa já era. Não que eu tenha levado muito a sério, nunca vi, mas ainda tinha algum grau de coerência, agora não tem mais. Mas basicamente é isso. É quase que um desabafo aqui, que realmente eu fiquei bastante chocado com essa situação. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 7 de maio de 2023. Muito obrigado por sua atenção.